O BATV de hoje começa dividindo tela com as repórteres Giana Matiasi, Beatriz Oliveira, que acompanharam durante toda a tarde os desdobramentos de uma tragédia. Parte do teto da Igreja de São Francisco, patrimônio histórico e cultural do Brasil, desabou e matou uma turista de São Paulo. Vamos primeiro conversar com Giana Matiasi, primeira repórter a chegar no local do desabamento. Oi, Giana, boa noite para você. Já tem informações sobre o que provocou essa tragédia? Oi, Lisboa, uma boa noite para você, para quem nos acompanha, ainda não. É claro que a perícia ainda está em andamento, as investigações ainda estão sendo feitas. A gente fala aqui do Cruzeiro de São Francisco, bem pertinho da Deltour, a delegacia do turista, porque nesse momento ainda está na delegacia, ainda está prestando depoimento o amigo da Júlia Panconi Righetto, a turista de Ribeirão Preto de 26 anos, que infelizmente morreu durante o desabamento do forro da Igreja de São Francisco. Então ele ainda está lá dentro, está trazendo maiores esclarecimentos. Agora há pouco eu conversei com a delegada da Deltour, a doutora Camila Albuquerque. Ela estava me dizendo, inclusive, que foi ela que ligou para a família de Júlia, conversou com a irmã de Júlia para, infelizmente, trazer essa notícia para a família. Quando nós chegamos aqui, a gente, claro, encontrou aqui o Cruzeiro de São Francisco com muita gente e várias ambulâncias, tanto do SAMU e do Salvar. A amiga da Júlia, ela se feriu, ela teve um ferimento no supercílio e ela estava muito desesperada, chamando pela amiga, estava com dor, estava chorando, estava em pânico e esse era o cenário que nós encontramos aqui. Ela pediu para não gravar a entrevista porque estava muito assustada. Bom, nós gravamos uma reportagem onde a gente explica tudo o que aconteceu durante essa tarde, vocês vão acompanhar agora. Essas imagens foram feitas logo depois do desabamento. Uma nuvem de poeira ocupou todo o interior da Igreja de São Francisco, conhecida como Igreja de Ouro, no Pelourinho. Foram momentos de pânico. A gente entrou na igreja, abriu as portas e a gente ouvia a gritaria das pessoas. Minha amiga está aqui, minha amiga está aqui. E aquele fumaceiro a gente não conseguia ver nada. O acidente aconteceu pouco antes das 3 horas da tarde. Nessas outras imagens dá para ver que quase todo o forro de madeira despencou. Nesse momento, várias pessoas estavam visitando a igreja, entre elas uma turista de 26 anos de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela morreu no local. Do lado de fora, socorristas atendiam as pessoas feridas. Muita gente acompanhava a situação. A vítima foi identificada como Júlia Panconi Righetto. De acordo com a Polícia Civil, ela tinha voltado ontem de Morro de São Paulo e hoje estava visitando a igreja com 3 amigos. Foi um deles que fez o reconhecimento do corpo. Ela estava na igreja com mais 3 amigos. Uma das amigas teve um corte na superficial, no supercílio, está bem. Já os outros estavam em outro compartimento da igreja, na sala de selos, então não sofreram nenhum arranhão. A gente vai aguardar saírem os laudos para que a investigação avance. O corpo foi levado para o IML por volta das 5 da tarde. A igreja foi toda isolada e interditada por causa do risco de novos desabamentos. Muito possivelmente a ruptura de parte desse forro, pelo sobrepeso que se tem justamente por ser um forro de madeira, trouxe toda a estrutura abaixo. Então não havia a priori indícios de risco iminente antes do episódio que aconteceu com a queda desse forro. Outras 5 pessoas ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde, entre elas a amiga da vítima que faleceu. Ambulâncias do SAMU e do Salvar fizeram o socorro. Quem estava no local fala do susto quando tudo aconteceu. De repente o teto desabou, eu gritei misericórdia, saímos correndo por aqui, conseguimos sair pela porta sem ninguém ser ferido. Toda a programação cultural do Pelourinho foi suspensa em respeito às vítimas e ao acontecido. E agora, nesse momento, óbvio, nós precisamos nos solidarizar e acompanhar a investigação sobre o ocorrido.
A Igreja de São Francisco foi fundada no século XVIII. Foi tombada como Patrimônio Material do Brasil e considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Em meados de 2023, quando um dos pátios da igreja foi parcialmente fechado porque havia risco de queda do pináculo direito, o G1 fez uma reportagem onde mostrou que o local já estava com pinturas e teto desgastados, pilastras sem reboco e piso desnivelado em vários pontos. De acordo com o IPHAN, um projeto executivo estava sendo elaborado para a restauração da igreja. Também, segundo o Instituto, não havia risco de desabamento do forro.